Olá, internet! Bem-vindos ao FuriaCast e eu sou o Thierry. Comigo hoje temos aqui a Luísa. E aí, galera? E também o Willa. Yo, e aí, povo? E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês esse novo formato do FuriaCast. Vamos começar hoje contando um pouquinho da nossa história, de como a gente foi atraído por RPG. E espero que vocês gostem desse novo formato. Diz aí, pessoal, como que vocês foram atraídos por RPG? Como é que vocês começaram? Qual que é a história de vocês no início? A minha história não vai ser uma história assim muito fantástica, muito elaborada, é um basicão. Acho que é meio comum pra todo mundo, né? Você conhece alguém que joga RPG, que te convida e tal. Mas assim, eu comecei, não sei se foi tarde, né? Eu já tinha mais de 20 anos quando eu conheci o RPG. Eu via o pessoal jogando no lugar que eu morava. Eu morava numa casa estudante. Onde só tinha drogas e rock'n'roll. Não, onde só tinha drogas e... Mais droga. Tinha droga pesada mesmo, então. Eu via o pessoal jogando, né? Os meninos da casa. Uhum. E tipo assim, enquanto eu tava lá, via eles jogando e meio que por assimilação, percebi que era RPG. Meio que assim, a gente meio que sabe, né, o RPG, o que é. É um jogo de interpretação e tal, joga dado, mas nunca tinha visto pessoalmente. Aí eu vi e tal, mas passou batido. Também rolou aquela assim, ninguém nunca chamou pra jogar, ninguém nunca apresentou, acho que também foi um pouco de culpa minha, nunca demonstrou interesse, mas... O que aqueles doidos tá fazendo reunido ali? No meio daquele monte de fumaça ali, ou não. Mas pelo jeito era assim, tipo um clube do Bolinha mesmo, assim. Eu tinha a sensação que, assim, não tinha um espaço pra chegar e perguntar o que era, sabe? Meio que... Não que eles demonstrassem, mas eu tinha, assim, a sensação meio, assim, você vê a expressão corporal, né, um ambiente, tipo, estamos ocupados aqui, não enche o saco. Deixa eu te fazer uma pergunta aí relacionada ao seu início. Você acha que, agora que você joga, que você conhece outras pessoas que jogam, você acha que esses meninos, essas pessoas que jogavam na época que você começou a perceber o RPG, você agora acredita que eles não te chamavam porque realmente não tinham uma intimidade com você, ou realmente não te chamavam porque acreditavam que você, por ser mulher, não fosse gostar, alguma coisa do gênero? Não, eu acho que é exatamente a segunda opção. Eles olhavam pra mim, talvez olhavam por mim, acho que ela não vai gostar. Porque assim, a questão da intimidade tinha, né? A gente se relacionava bem lá na casa, se relacionava em outros momentos, né? Uhum. Na hora que tinha as festinhas, na hora que tinha as conversas, roda de tereré, então era assim, todo mundo meio próximo. Então eu acho que era tipo, olhei pra sua cara e acho que você não vai gostar, sabe? Ué, você tinha um cabelo verde nessa época? Tinha. Não, praticamente uma elfa lá, não chamava. Uma elfa gótica lá, ninguém quis. Eu acho que você intimidava eles tinham... Pode ser. Também um pouco os horários não batia, né? Eu trabalhava de dia e estudava de noite. Então, o pessoal, normalmente, como eles tinham outros horários de estudo, alguns não trabalhavam, então, raramente eu via. Talvez fosse isso, a pessoa não tem tempo, eles se reuniam em um horário que eu não tava. Mas assim, eu não vou dizer que por culpa deles eu atrasei a minha entrada no RPG. Acho que aconteceu do jeito que tinha que acontecer e foi massa. Aí quando eu conheci o Thierry, eu conheci ele porque ele ia jogar RPG com os meninos. E depois o Thierry, que me chamou pra jogar RPG. A gente já estava junto, pra quem não sabe, o Thierry é meu marido. Olha. Aí ele me chamou pra jogar e eu falei, vamos ver como é que é. Me explicou, acho que foi até D&D. Não, eu vi vocês jogando, né, uma vez no bar. Já tinha uma sessão em andamento, aí você me chamou pra entrar. Acho que você mesmo fez uma ficha pra mim de vampiro, era um crossover vampiro e mago. Eu acho que eu só cheguei a fazer a ficha em uma sessão só, não deu. A galera não se reuniu mais. E depois você fez uma sessão, acho que você e o Chesco no bar, que aí já era D&D. Olha que informação interessante. A gente jogava RPG no bar. No... É que é true RPGista.
Não tinha nem lugar, a gente jogava onde dava. Mas o bar era seu, né? Eu acho que facilitava um pouco. Ajudava. Eu cheguei a chamar os clientes lá, falei, não, depois, eu tô aqui no maçã. Peraí, ó, eu vou te servir daqui a pouco, aqui, ó. Se eu tirar a falha crítica, eu te sirvo, senão você tem que esperar. Dá licença aí que eu só posso servir em um desses turnos. E aí também, como todas as inúmeras sessões que começam e nunca terminam, né? E ficam por aí vagando. Nunca terminadas, histórias nunca terminadas. Mas essa é a essência do RPG. A gente começa a jogar uma história e nunca termina, e a gente continua outra história e não termina, a gente só não sabe porque nunca termina nada. É a famosa história sem fim. História assim? E tem umas que não tem nem começo, né? Você só faz a ficha e nunca nem chega a jogar. Exato. Fica só na ideia. Fica só na ideia. Mas aí depois dessa sessão, se eu tiver com a memória falha, aí você me corrige, porque a partir de então a gente esteve junto, né, e sempre jogou junto. E aí eu acho que a gente só foi jogar de novo quando a gente já tava em Sonora, né? Que aí a gente arrumou um grupo legal, porque até então a gente saiu do RPG de mesa e começou a jogar uns RPG online que era só nós dois, né? Nessa época, assim, nossa, vamos parecer super velho, né? Nessa época não tinha RPG. Nessa época. Na minha época era toda mato. No RPG. Vocês foram pensar, já faz uns 10 anos isso, né, que vocês foram pra Sonora. Sim. A gente se mudou pra lá com 10 anos de idade. Com os nossos pais. O Will ainda era de colo. Você era uma criança prodígio, fazia faculdade. Sim. Jovem. Por isso que você não era chamado pro grupo. É verdade. Aí nessa época não tinha assim jogo online, né? Não tinha mesa, né? Não online. tinha mesa online, não tinha muitas, né? Nem todo mundo tinha internet disponível o tempo todo pra jogar online. Ainda mais em Sonora. Ainda mais em Sonora. E foi bem na época que a gente tinha Lan House, então a gente tinha internet, mas os nossos amigos não tinham. Ou eles tinham acesso só final de semana, ou só de noite, horários que não batiam. Então a gente só foi jogar de novo mesmo em Sonora. Mas eu posso dizer assim, que eu fui atraída pelo RPG, vendo, né, primeira vez o pessoal jogando, mas só fui mesmo começar quando me convidaram, né? Quando o Thierry me convidou e falou, olha, isso aqui é RPG, ele é assim, você quer tentar? Você achou legal? Achei, vou tentar. E aí eu entrei de cabeça. Willa, conta aí. Então, vocês já vieram de outros lugares, né, com alguma carga de RPG, e eu já tô no ponto final aí da onde a Luísa parou, que é em Sonora. Sonora, pra quem não sabe, é uma cidade de 15 mil habitantes, localizada no extremo norte de Mato Grosso do Sul. É bem na divisa do Mato Grosso do Sul. Então é uma cidade de 15 mil habitantes que só tem cana pra onde você olha. E eu conheci o RPG meio que por acaso, assim. Foi, na época, eu comecei a trabalhar numa gráfica aqui com 15 anos de idade. Durante meu tempo ocioso, a gente não tinha muito o que fazer, ou a gente ficava assistindo anime escondido lá do dono. Qual que é o anime de maior sucesso? Opa, Naruto! Já era Naruto? Naruto. Não fala mal já, não. Não era mais Dragon Ball. Não era. É que naquela época eu tava saindo os episódios e daí a gente baixava toda quinta-feira. E daí, por acaso, quando não tava assistindo Naruto que demorava a passar, né? Que a gente acompanhava direitinho. Esperando a semana inteira. Daí a outra diversão que a gente tinha numa cidade com poucos recursos era o UOL Jogos. E daí, numa dessas aventuras minhas pelo UOL Jogos, eu encontrei nas abas, nas tags, né? É que nem quando a gente descobre as tags proibidas do X-Games. Aí tava lá, RPG, né? E eu comecei a jogar um joguinho, eu tentei achar o joguinho pra mencionar aqui, mas não achei. Mas era um joguinho que era vários jogos de uma mesma série. E era point click e como tava na tag de RPG, quando eu terminei de jogar todos os jogos da série, eu fui procurar outros parecidos. E daí acabei encontrando algum post aleatório aí sobre um RPG de mesa, né? Com dados, coisas. Falei, uai, que negócio é esse aqui? Que mondonga é? Que mondonga é essa aqui de RPG de mesa com lápis, não sei. Daí eu comentei com o Hernani, né? Que é um amigo nosso que trabalhava lá, o pai dele que era o dono da gráfica. Ele falou que já tinha jogado. Nessa mesma época tinha entrado um menino que tinha vindo de Minas Gerais, se eu não me engano. Falou que jogava, que sabia jogar, sabia mestrar, tinha material. E daí a gente se uniu pra pegar aquele material gratuito na internet. Como a gente trabalhava numa gráfica, era mais fácil ainda ter todas as coisas físicas, né? Daí a gente ficou um dia depois do expediente e a gente montou, assim, já era um D&D. Eu não sei dizer se era o 3.5 ou 3.0. Eu acredito que é o mais 3.5, é o que tem mais material em português. Mais material em português. E daí a gente jogou, a gente
assim, a gente fez as fichas, a gente não jogou nem por 15 minutos, que o dono da casa, da gráfica lá, chegou e tava viajando. Daí chegou e daí a gente já tava cansado de fazer a ficha. Vocês passaram, assim, 3 horas só fazendo as fichas, daí depois a gente jogou alguns minutos lá e foi isso, o primeiro contato, assim. E daí foi assim por bastante tempo, eu fiquei mais só na leitura daquele material, E né? tem material pra ler, hein? Tem material, então o primeiro jogo, mesmo sendo pouco tempo, eu fiquei fascinado, assim, né? Mas só que era uma época meio difícil, que eu era migrejento, era mais difícil eu sair com o pessoal, né, aquela época. E depois disso o Thierry brotou lá do nada. Eu perceber que eu sou o RPG dealer. Eu sou. Pois é. Ele é o denominador comum do nosso RPG. Exatamente. Eu sou aquele que dá aquela dosezinha assim e fala: vem pra RPG. Vem pra RPG. Chegou lá numa cidade de 15 mil habitantes, 2 pessoas de quase 2 metros de altura, vestindo preto num calor de 40 graus, usando piercing até onde não dava, cabelo grande. Uma lan house, abrindo uma lan house toda preta. Daí a mulher com cabelo raspado de um lado e verde. Realmente. Realmente. E daí apresentando jogos demoníacos pra população, não tinha como dar certo esse negócio. É verdade. Agora pensando bem, é verdade. E daí nessa época o Thierry começou a trabalhar lá com a gente, né? Uhum. E você sempre me chamava pra ir, mas como eu era igrejento pra caramba. Essa coisa do demônio aí. Não era nem porque eu demorei pra ir porque eu não queria ir. Porque eu me ocupavam demais com questão de igreja, de tocar instrumento e me ocupava. Eu tinha 16 anos, gente. Era jovem, ainda era jovem. Eu era jovem. Daí, num certo dia, me chamaram pra jogar e você já tava com um grupo de vampiro. E eu tinha acabado de sair da igreja, fui pra lá jogar vampiro. A primeira sessão eu só vi aquele povo reunido lá e eu acho que vocês estavam usando luz de velas ainda lá no fundo da casa de vocês. Realmente foi marcante. Foi todo mundo junto, assim, e era um grupo grande, né? Eu acho que tinha mais umas 4 pessoas a mais, né? Eu acho que foi bem na época que a gente não tinha mais a Lan House. Tinha mais gente jogando lá. Tinha galera, né? Tinha acho que umas 8 pessoas jogando. Nossa, eu acho que eu sou realmente um ótimo dealer. Numa cidade com 15 mil pessoas, arranjar uma galera, 8 pessoas pra jogar ao mesmo tempo. Pois é, você vê. E um cara da igreja. E aí eu nem joguei, eu acho. Eu joguei só uma introdução do personagem. E daí depois disso o Thierry ia acordava de manhã, abria a porta da geladeira e eu só falava bom dia. Depois do tempo. Então, em resumo, foi basicamente assim que eu conheci o RPG. E, bem, é de se notar que eu não estou mais na igreja hoje. Não por influência nossa. Exatamente. Fique claro que ele só foi jogar RPG depois que ele saiu da igreja. Exatamente. Eu já tinha os questionamentos, né? Então, estava ocupado demais por coisas que eu não dava tanta importância. Tudo bem. Não vem ao caso, não vem ao caso. E aí, nisso já faz todos esses anos aí que a gente não pode mencionar. Bastante tranquilo. Você, Thierry, como você chegou nesse ponto de ser um dealer, de angariar doadores numa cidade de 15 mil habitantes? Pois rapaz, a minha história foi bem interessante, porque eu já tinha ouvido falar de RPG, eu recém tinha me mudado pra Primavera do Leste, no Mato Grosso, e tava dando aula de informática numa escola. Na época era uma escola grande, então chegava o conteúdo pra gente, a gente só dava uma lida, né, se tinha alguma coisa que a gente não entendia, a gente procurava, e ministrava a aula. Então sobrava um bom tempo. Eu fazia faculdade de TI e nessa turma tinha um rapaz que jogava RPG com os amigos dele. E era tipo um clubinho secreto mesmo, assim, entendeu? Ele chegava assim e falava assim: sabia que eu jogo RPG? A gente, que é isso? Não posso falar não. Aí ele ficava, mas que é isso, cara? Ficava aquela coisa, isso aí deve ser coisa de maluco, né? Aí, um certo dia, eu tava nessa escola de informática, eu acho que entre uma turma e outra, ou entre um aluno e outro, eu tava passando assim pelo corredor, literalmente aconteceu isso. Um cara estranho, assim, abriu a porta, saindo assim da sala que ele tava no curso dele, ele abriu a porta e falou assim: ei, tá afim de umas diversão diferenciada? Aí eu, what?
Se fosse hoje em dia, com certeza esse cara ia estar vendendo alguma substância ilícita. Tipo Felipe Neto. Bom. Aí eu falei, o que você quer dizer com isso? Ele, não, cara, é que eu jogo RPG e eu tô precisando de mais pessoas pra minha mesa, né? Meu grupo, porque uma pessoa tá viajando, ou outra pessoa mudou. Se tiver afim, eu já te conheço aqui, né, da escola de informática, que eu acho que você tem um estilo. Eu falei, cara, explica o que é isso. Aí ele me falou por cima, né, sobre o que era o RPG, o fundamento, né, do teatro, da mente, de você poder jogar sem ter contato físico. Falei, cara, parece legal. Se você quiser, vamos juntar uma galera lá em casa e você explica melhor. Aí, nesse dia, eu fui pra faculdade com essa coisa na cabeça, né? Falei, cara, finalmente eu conheci esse tal de RPG, né? Tá parecendo, sabe o que é isso? Tá parecendo aquele pessoal que chama pro Rinodê. Hoje em dia, com certeza, ia cair numa pirâmide, com certeza. Aí eu fui pra faculdade e eu tenho um amigo que começou comigo, né? Bem nesse dia, que é nosso amigo Danilo, Cabeção, que deve estar escutando a gente aí. Abraço, Cabeção! Aí, Cabeção! Aí eu falei pra ele assim, cara, tem um rapaz lá que falou sobre RPG, assim, e ele também já tava meio ligado. Falei assim, não, legal, sempre quis conhecer isso aí. Falei, então bora lá em casa lá. Deu o horário, a gente até saiu mais cedo da aula lá, liguei pra esse rapaz e falei assim, bora lá, vamos ver esse negócio. Aí ele levou a namorada dele, e a gente fez uma mesa rápida lá, ele ensinou a preencher as fichas, e a gente começou no mesmo dia. Começamos acho que era por volta assim, de umas 9 horas, quando a gente viu já era 9 da manhã. Eita! Direto, rodamos a noite jogando, a primeira sessão já foi uma sessão monstra, assim. E desse dia em diante, cara, nunca mais abandonei. Só que mesmo assim, ele era experiente, ele ensinava direitinho, só que ele tinha um jeito dele de jogar. E a gente, pelo menos eu me sentia meio sufocado nesse tipo. Só que eu não conhecia outros. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar sobre sistemas diferentes, sobre metodologia diferente de jogo. E comecei a pesquisar. E eu acho que o primeiro sistema que eu comprei mesmo, tirando o D&D, eu acho que a gente começou no 3. Eu acho que a gente começou no 3.0. Primeiro sistema que eu comprei tudo que tinha de D&D no Brasil, que tinha traduzido, eu comprei. Comprei material novo, comprei material usado, que tinha eu comprei, tava apaixonado. Só que eu ainda tinha aquele gostinho assim de, cara, eu acho que tem mais que isso. Aí eu comecei a ler sobre o vampiro. Aí eu vi que era um sistema narrativo diferente, mais dark, com uma temática mais sombria, né? E falei, cara, vamos tentar. Li bastante, comprei o livro, mestrei a primeira mesa, foi um desastre, não encaixava, ainda tinha aquela cabeça de D&D, de turno, de dado, de estatística. Aí eu falei, não, cara, pelo que eu leio, pelo feedback que eu tenho, né, na internet, eu acredito que tenha mais do que isso. Aí, quando um certo dia eu ia para casa de outra pessoa, ia para a faculdade, da faculdade ia para casa de outra pessoa para jogar. E eu levei o livro pra escola. Só que num folhear o outro lá, esse rapaz que fazia parte da nossa turma lá, que tinha o clubinho dele, pegou e falou assim, cara, você tá jogando vampiro? Pois é, eu também jogo. Aí eu falei, não acredito que aquele segredo todo era por isso. Ele, não, cara, isso aí é coisa diferenciada, isso aí, não tá falando, não. O povo pode achar que tem alguma mística, né? Estão fazendo ritual satânico, matando... E naquela época tinha mesmo isso, assim, do pessoal olhar, assim, né? Tinha as lendas, né? Que alguém fez isso, alguém fez aquilo. Ele morreu jogando. Sempre tinha essas bobagens. Aí, a partir daí, foi só sistema em cima de sistema, refinando. E por causa dessa vontade de experimentar e de ter experiência diferente, que eu decidi estudar pra mestrar. Fala logo que você decidiu mestrar, porque assim você joga em todos os turnos. Também, por ser muito bom. Eu acho que também eu senti assim, uma necessidade de ter histórias diferentes. Eu não sei se é porque os mestres que eu conheci no começo,
eles sempre mestravam as mesmas histórias, então chegava um momento que o fulano não podia jogar porque naquele ponto que a gente tava, ele já tinha passado, então ele podia fazer o mesmo jogo. Esse é um ponto interessante. Vocês acham assim, que vocês se interessaram mais pelo RPG por causa da falta de opção, de diversão, de coisas diferentes? Não, eu acho assim, do meu ponto de vista, eu não considerava como uma falta de opção de diversão. Até mesmo porque, assim, até então a minha... Eu morava na casa do estudante. Aí diversão, né? Também tinha. Mas assim, mas assim, depois quando eu entrei no RPG, né? A gente já tava junto. Então, assim, cara, a gente tinha uma lan house. Eu ia trabalhar numa lan house. Então, opção de diversão não faltava. É porque realmente é uma coisa, assim, que você olhava... não era, na verdade, eu não diria que era uma falta de opção. Na verdade, o RPG passou a ser uma primeira opção, né? A gente começou... Até porque a lan house era nosso trabalho. Então, o RPG era a nossa diversão. É, verdade. E até porque aí fazia parte dos nossos gostos, né? Sempre puxando, assim, pra esse lado meio nerd, de videogames, de quadrinhos, de livros, de filmes. O RPG se encaixava perfeitamente. Então, na verdade, era uma forma da gente vivenciar o que a gente assistia, o que a gente lia, né? Isso, muito bom. Acho que é bem isso mesmo. Pelo menos pra mim, o RPG não veio para ser um substituto. Pelo contrário, e quando eu descobri o RPG, quando eu entendi, eu comecei a jogar, eu notei que aquilo ali era o que eu queria e eu tentava achar em outros meios. Eu pelo menos via o RPG como sendo o jogo definitivo, como sendo o game definitivo, porque... The Final Frontier. Literalmente você pode fazer qualquer coisa, entendeu? Quando eu percebi que não bastava você ler aquele livro, daquele sistema, daquelas regras, aí foi realmente, a cabeça explodiu. Eu falei, cara, eu literalmente posso jogar qualquer coisa. Basta você... E de qualquer jeito, né? Exatamente. Não fica mais limitado a um sistema. Por isso que hoje em dia eu me considero mestre old school, mesmo assim, não tendo passado pela caixa vermelha do Dungeons and Dragons, mesmo não tendo pego primeira edição, coisa e tal. Mais pra frente eu cheguei a ver a primeira edição, a segunda edição, que realmente são muito loucos, mas eu me considero um mestre old school porque eu noto que quanto mais eu jogo RPG, menos eu preciso de sistema, mais eu preciso de vontade de jogar, de gente com a cabeça aberta, gente querendo se divertir. Não precisa você ter um livro escrito que eu posso ou não posso fazer. Eu acho que isso é mais limitante. Basta você saber qual que é o limite do ridículo e você consegue fazer qualquer coisa. Eu tô lembrando aqui que também, quando eu comecei a pesquisar lá no começo, na internet ainda tinha pouco, assim, eu também tinha poucos meios, né? Não tinha ninguém pra me instruir, depois que apareceu o Tchê. O mentor. Pra me instruir nesses caminhos. Mas eu lembro que tinha um site específico que ele criava aventuras solos com... Tipo assim, era uma página normal HTML, ia clicando nas opções e ia te dando... É um livro-jogo, tipo livro-jogo. Sim. E aquilo aumentou mais minha curiosidade, que também era algo diferente do que eu já tinha visto também. Eu não sabia que eu poderia ler e jogar. Não, agora que você falou, eu tô lembrada de um que era mais ou menos isso. Eu acho que eu até vi ele um pouco antes, né, do Conhecer QR, tinha uma coisa mesmo assim, era uma página em branco, né, um HTML, como se fosse um bloco de notas, né? Um site que era um bloco de notas. Aí você ia digitando algumas opções ou clicando e ele ia contando uma história. Acho que era a história de um carinha, um bonequinho palito, que tinha que fazer alguma coisa. Só que eu não consigo lembrar agora qual que é. E eu acho que eu sei do que você tá falando, mas não consigo lembrar. E era bem divertidinho, bem divertidinho. No meu eu lembro que, tipo assim, ele entrava tipo numa dungeon mesmo e em certo momento ele tinha que lutar com um anão. Se ele vencesse o anão, ele pegava um anel e o anel transformava ele num lobisomem. Nossa! Era mais ou menos isso, pegar uma espada no chão. E tem um que é nesse estilo, fugindo um pouco, né, do assunto principal, mas que é o tal do Zorg, que é de texto também, né, que você fala, olhar para a direita, ele fala, não tem nada, ele fala, olhar para a esquerda, tem que digitar, né, não falar. Quem fala, já foi mencionado até no Big Bang Theory lá, Acho que é Zorg, não é Zod não é.
Zork com K no final. Esse Zork realmente foi um precursor. É uma série de jogos que foi lançada nos anos 80. A gente falou que não vai liberar aí as idades. Não, mas é que eu tô lendo no Wikipedia, ó. Eu tô lendo no Wikipedia. É uma série de jogos Adventure que foi lançada nos anos 80 e continua até os dias de hoje. No Wikipedia, se alguém entrar lá, vai ver. E quando vocês começaram, vocês têm alguma lembrança, assim, né, de top of mind, assim, de alguma coisa muito legal ou muito ruim que aconteceu, que marcou vocês? Olha, eu lembro que quando a gente começou, que aí a gente entrou fundo mesmo no Vampiro. A gente jogou Vampiro a Máscara, a terceira edição, muito tempo. Tanto que eu peguei o livro, né? Eu ia dar aula numa escola rural, ficava lá os 3 dias que eu dava aula, eu posava lá. Então eu li o livro de regras várias vezes, né? E a gente jogou muito Vampiro. Então eu sempre tenho, apesar que hoje a gente não joga mais há muito tempo, mas eu sempre vou ter uma nostalgia de jogar Vampiro, porque foi, bem dizer, o primeiro que eu joguei, porque eu joguei bastante, e joguei várias sessões e tive vários personagens. Mas assim, o que eu lembro, assim, RPG, como que você começou? Eu falo Vampiro. Maravilha. E você, Willa? Eu, assim, pessoalmente, o que o RPG me proporcionou foi eu ficar um pouco mais aberto para as outras pessoas. Perder um pouco a timidez, né? Exatamente, porque até então era complicado, porque assim, depois que termina o ensino médio, uma cidade de 15 mil habitantes, é meio chato, todo mundo vai embora e geralmente as pessoas vão mudando e pegam os gostos que não é mesmo do seu, né? Então eu sempre me achei um pouco fora da curva do que era o senso comum na cidade. E isso me fez afastar de todo mundo e isso é impressionante. Introspectivo ao máximo, andava olhando pra baixo, daquele jeito. Eu acho que o RPG me deu a possibilidade de eu poder perder a timidez e poder ter mais perspectiva de coisas legais a se fazer, então não precisava depender só do lugar onde eu tava. Você teve um crescimento pessoal com o RPG, né? Exatamente, tive um crescimento pessoal. Embora ter saído da igreja, alguns podem ter achado ao contrário. Foi uma involução. Pra mim não, foi uma evolução em todos os aspectos, assim, até como eu sempre gostei de escrever, também foi algo legal, foi material base para as narrativas que eu fui criando a partir daí. Você chegou mesmo a mestrar pra gente também, né? Pra quem tinha vergonha de declarar o que ia fazer nos turnos, já tava até mestrando. Quando a gente conheceu o Willa, ele andava de cabeça baixa na rua, assim, não levantava nem o olhar, assim. E hoje em dia, tá escrevendo livro, tá aí comandando equipes, o RPG realmente traz mudanças. Ele traz mudanças pra melhor. Exatamente. E você, Thierry, o que você tem aí de seu top of mind de memórias do RPG? Cara, são tantas que, nossa... Eu lembro, assim, que a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu lembro do RPG, do início, assim, é realmente essa sensação de finalmente encontrar aquela coisa, aquela parte que falta, né? E você fala assim, cara, eu não acredito que eu passei tanto tempo procurando aquele jogo, ou aquele filme, aquela música, sabe? Eu tive essa impressão quando eu encontrei o RPG, que falei, nossa, é isso que eu quero. Você sentia falta de algo que você nem sabia. Exato. Era exatamente isso. Eu queria uma coisa pra me divertir, pra espairecer, e o RPG foi exatamente aquilo que eu esperava. Foi tudo que eu imaginei pra melhor. É difícil pensar numa coisa específica, mas se for lembrar mesmo, uma das primeiras coisas é de ter um lugar, um entretenimento, né? Se for pensar numa coisa, seria ter um afazer, né? Um entretenimento pra gente se divertir, chamar os amigos, assim, e ficar dando risada a noite toda, sem gastar nada, né? Sem precisar ter que sair pra um bar e coisa e tal. Sem dúvida, eu acho que isso é uma diversão, né? Isso, uma das minhas primeiras lembranças. Eu lembro muito também, quando falar RPG no início, o lanche da Silvia! Que é outra coisa legal do RPG, né? Que a gente acaba vinculando as experiências em jogo com os locais. Sim, os altos lanches da Silvia lá em Sonora. Eu acho assim que decepção
Não, acho que nunca tive uma assim de chegar e falar, foi tão chato, foi tão triste que, né, que o suficiente pra marcar. Lógico que você passa por situações chatas quando você tá jogando RPG, até porque você tá entre pessoas ali, né? O ser humano não vai, não é da natureza do ser humano concordar sempre todo mundo, né? Então, assim, vai ter sempre um jogador fazer uma coisa que você não gostou, né? Fazer um meta-jogo, ou atrapalhar pra ficar discutindo regra e tal, mas é coisa de momento. Acabou a sessão, acabou. Vamos, próxima, vamos evitar, vamos contornar melhor. Nada assim que eu possa dizer, nossa, foi tão decepcionante que me marcou profundamente. Eu lembro, assim, de situações chatas, né? Que nem você falou, de gente brigando por regra e coisa e tal, mas isso me vem na cabeça na hora, o despreparo, que quando a gente começa, a gente não tá preparado pra mediar esse tipo de coisa, né? Uma discussão, uma briga dos jogadores estão querendo fazer alguma coisa e dá errado. Aí eles acabam se decepcionando, é normal. Hoje em dia eu já tenho, assim, mais confiança, mais liberdade, mais experiência, maturidade para poder lidar com essas situações, e acaba sendo, pelo menos hoje em dia, acaba sendo uma situação mais proveitosa, né? Quando a gente aprende alguma coisa, já valeu a pena. Mas antigamente já presenciei brigas assim, bem acaloradas por causa do RPG. Pra não dizer assim que nunca tive nenhuma decepção, eu posso dizer que foi com o D&D 4.0. Isso foi uma decepção no RPG. Essa eu lembrei. Treta. Foi uma decepção pra mim. Se você não concorda, deixa seu comentário. Eu posso dizer que nunca tive uma decepção e tal, porque eu costumo dizer que eu tive muita sorte no RPG, nas mesas que eu participei, que eu nunca presenciei nada ofensivo a mim, né, pelo fato de eu ser mulher. Eu sei que muitas mulheres passam por situações horríveis, situações agressivas, situações ofensivas em mesas de RPG, e realmente eu fico muito, muito triste de saber que isso acontece. E por outro lado, eu vejo quanto eu tive sorte de nunca ter presenciado nada disso, nunca ter sofrido nada disso, porque eu acho que se tivesse acontecido comigo no começo, provavelmente eu teria desistido do RPG. Se eu visse que era um ambiente, assim, agressivo, um ambiente hostil, nossa, cara, eu acho que pra mim eu ia carregar pra sempre o RPG com uma estigma, sabe? Então, até eu agradeço aqui aos meninos que jogaram comigo por sempre proporcionar bons momentos e um ambiente seguro pra eu poder jogar. Claro, E as outras meninas que jogaram com a gente também. Poucas, mas que apareceram, né? Isso foi um ponto legal de ter começado a jogar com você, Luiz, que a gente sempre teve a presença feminina nos nossos grupos. Pra quem tá ouvindo aqui, o nosso grupo, a gente fala, o nosso grupo, porque realmente o nosso grupo de RPG somos nós três. E nós éramos os mais constantes, né? A gente sempre teve outras pessoas que vinham e iam, participar de uma sessão, participar de outra, mas não podia continuar. A gente sempre conseguia conciliar mais os horários. Teve uma época até que a gente morou junto, nós três, a gente jogava bastante também. Então, esse é o nosso grupo. E então sempre teve a cota feminina do grupo sempre estava preenchida. Sempre tá preenchido, um terço. Uma proporção equivalente. O que eu acho triste é que isso realmente ocorra, né? Porque durante muito tempo a gente se divertiu tanto, né? E sempre foi uma coisa assim, tão boa jogar RPG, e de repente você, sei lá, entra num fórum ou vê aí alguma comunidade aí, o pessoal falando sobre como que teve uma experiência ruim por ter sido... ofendida, assediada. Por ter sido assediado ou por ter sido ofendido numa mesa de RPG. Cara, é lamentável que isso ocorra, né? E parece tão distante da gente, mas, né, pode acontecer com qualquer pessoa. Isso é até uma coisa que eu tava comentando com o Thierry ontem, a respeito do fato da gente... aqui onde a gente tá morando agora, a gente mora na região metropolitana de Curitiba, e Curitiba é um polo muito grande de RPG. Todo sábado tem RPG na biblioteca pública, tem várias mesas, tem um pessoal do Jogarta, que é um coletivo de mestres de RPG, que faz eventos de RPG e tal. Tem a World RPG Fest. Então eu tinha um certo preconceito de ir jogar em eventos, ir jogar em um grupo diferente, assim, vou lá, vai ter uma mesa no evento, vou lá participar, conhecer um sistema novo e tal, porque eu tinha medo que isso acontecesse, entendeu? Eu lia os relatos e eu pensava, eu não vou sair do meu ambiente seguro pra ir pra um ambiente hostil. E aí, as poucas vezes que eu me permiti isso, eu vi que eu encontrei mesas bacanas e tal, mas sempre fica aquele medinho no fundo, sabe? Quem garante que a próxima mesa que eu vou entrar vai ser super legal? Então eu ainda me seguro um pouco, prefiro ficar no grupo que eu conheço, que eu sei que é a minha zona de conforto, mas, assim, por outro lado, eu confesso, assim, que o meu preconceito deu uma diminuída, porque eu tive boas experiências, mas eu ainda tenho um pezinho atrás, porque, né, nem sempre eu vou encontrar as mesmas pessoas. Eu espero que sempre tenha experiências boas, mas não posso garantir.
E quando a gente vai em eventos aqui, né, que tem bastante evento de RPG, o pessoal do Jogar são extremamente profissionais, né, e são ótimos no que eles fazem. Então é difícil você lidar com uma situação estressante. Não, a gente só foi em mesas deles, né? Não sei se uma mesa de algum outro grupo, de algum outro mestre aleatório ou independente seria igual. Então, eu prefiro me concentrar só mesmo na minha zona de conforto. Não sei até que ponto isso é errado, mas assim, eu tô pra me divertir, eu não tô pra ficar com raiva. Então, se na minha zona de conforto tô me divertindo, pra mim tá tudo bem. Então, pra gente encerrar aqui, ó, o que vocês acham de cada um de nós dar uma dica de como fazer pra começar no RPG? Eu acho massa, acho que às vezes pode ter alguém ouvindo aqui que não começou ainda, ou começou e não teve uma experiência legal, de repente ele vai dar uma outra chance, né? Isso, então maravilha. Willa, puxa aí, o que você acha? Dá uma dica aí pra os... Usando a minha experiência, eu acho que hoje ainda é mais fácil do que alguns anos atrás. Tem muito material bom na internet pra você pesquisar, né? Eu não tô incentivando aqui a pirataria. Até mesmo porque tem muitos sistemas gratuitos por aí. Exatamente, é isso que eu ia falar. Hoje em dia tem muito sistema gratuito, tem muitos blogs, né, que ensinam várias coisas, desde sistemas, a interpretação, a narração, a tudo, né? E muitos canais no YouTube também. Vou indicar aqui o nosso próprio blog, né? Por que não? Imortal.com.br. E, bem, se vocês não tiverem alguém pra iniciar vocês, digamos assim, né? Um mentor, eu gostaria de indicar somente as mesas digitais. É bom você procurar, às vezes tem um grupo na internet da sua cidade, que tem pessoal que tá procurando mesa. Geralmente cidades mais grandes sempre tem gente procurando, mas tipo assim, o RRPG, né? O Roll20, ele sempre tem mesas abertas online, sempre estão precisando de jogadores ou de mestres, e pode ser uma boa começar. E sempre ouvir podcast também. Especialmente o nosso. Pra quem não sabe, o FuriaCast começou com as gravações de algumas sessões nossas, né? Então a gente tem uma sessão de D&D, né? Eu acho que uma sessão de Call of Cthulhu. 2D6, né? Sempre jogando no sistema mais 2D6, eu acho o de medieval em jogo D20, né? Acho que foi. E temos um de Mad Max também, então a gente é bem versátil nessa quesito, né? Então essa é a minha dica, autodidata pra vocês. Massa. Luísa. Bom, a minha dica pra vocês, pra quem quer começar, quem quer voltar, eu diria assim, primeiro, já que a internet tá aí pra todo mundo, que vocês procurem no YouTube o canal do Tio Nitro, que ele tem uma série enorme de vídeos sobre como começar no RPG, o que é o RPG, ele fala sobre sistemas, ele dá dicas pra mestres, dá dica pra jogadores, tem sistemas lá, ele ensina a preencher a ficha, ele explica as regras. Então, se vocês procurarem Tio Nitro ou Nitro Dungeon no YouTube, vocês vão ter, assim, um material gigantesco sobre RPG, que você põe lá pra ouvir enquanto você faz outra coisa. Eu acho que ele tem todas as dicas dele em podcasts também, dá pra procurar. Inclusive, vocês estão jogando uma mesa com ele? Sim, eu e o Thierry jogando uma mesa online com ele. Se alguém quiser ver as aventuras, tem lá, as playlists e tal. E dá pra ir até pra vocês terem uma noção de como que é uma mesa online. E também, se vocês morarem em alguma cidade que tenha eventos de RPG, coletivos de RPG, vão, né? Procurem conhecer, procurem olhar. Normalmente, quando o pessoal faz os eventos, eles têm diversas mesas acontecendo. Tem mesas só que aceita só iniciante, aventuras assim, one shot, né? Que é de um dia, você chega, às vezes já tem personagem pronto, você joga ali pra você sentir, né? Se vocês procurarem no Facebook, o pessoal do Jogar, eu acho, eles têm coletivos em várias cidades, eles fazem vários eventos. Os grandes centros, os maiores centros, tem sempre um movimento acontecendo. Igual o Willa falou, o RPG hoje, de uns 5 anos pra cá, ele cresceu gigantescamente no Brasil. Então tá mais fácil, tá mais acessível. Tem material gratuito, tem material brasileiro, tem material estrangeiro em português, traduzido. Então a comunidade RPGística brasileira, ela está bem ativa e cada vez maior. Assim, se você quer começar a jogar RPG, não tem desculpa. Na minha cidade não tem. Cara, pega uma mesa online. Na minha cidade tem uma vez por mês. Vai lá, conhece. De repente você encontra uma galera legal e começa. Maravilha, ótima dica. A minha é simplesmente prestigie. Você não sabe o quanto foi difícil começar antigamente. E realmente você não tinha opção. Ou você comprava o que estava lá na banca, ou o que estava lá na internet, que você acessava lá na Lan House, que tinha que juntar a grana, confiar no site, mandar um dinheiro. E hoje em dia, cara, tá muito mais fácil. Tem sistema brasileiro, tem sistema gráfico, tem coisa que tá acontecendo aqui, sendo criada
aqui por brasileiros para brasileiros, e tem gente que simplesmente dá as costas e prefere dar uma colher de chá pro sistema gringo, que tá mal traduzido, que é extremamente difícil. Ou que... Às vezes entende o nosso idioma. É simplesmente dê uma chance pro RPG nacional. Tem muita coisa boa aí e com certeza você vai encontrar o que você quer, exatamente o que você quer jogar. E acima de tudo, se divirta, né? Porque o RPG é pra isso, é pra você se divertir. Se você tá jogando e não tá se divertindo, então você tá jogando errado. Joga de novo, começa de novo, tá jogando errado. Hey, listen! Então, para finalizar nosso podcast, agora a gente vai fazer o Mural da Taverna, em que cada um de nós indica alguma coisa relacionada ao tema. Willa, o que você tem aí pro nosso mural? Bom, eu vou indicar o clichêzão, que é a revista Dragão Brasil. Ah, maravilha! Ultimamente eles têm bastante material, desde os anos de 1900 não te interessa. Quando a revista ainda era impressa, gente... Mas recentemente eles voltaram a fazer um podcast muito legal lá. Muito legal. Luísa, o que você tem pra gente? Bom, ainda então, falando aí da vibe de começar no RPG e do RPG nacional, eu quero indicar pro pessoal o sistema brasileiro Old Dragon, né? Tamo aí na vibe do Dragão, do Old School, que ele é um sistema bem bacana, ele é um sistema, eu diria, simples até, né? Pra começar, vocês podem baixar o PDF das regras básicas de graça no site, você só se inscreve no site e eles mandam o link. Então, assim, lá ensina tudo, desde como você montar ficha, né? O que é o RPG, como montar ficha, as regras básicas, né? Como fazer uma campanha, como começar a jogar. Eles têm várias aventuras gratuitas, você pode também comprar o material se você puder, se você quiser, né? É feito no Brasil, feito por brasileiros. O Old Dragon é um sistema que ele já tá há muito tempo no Brasil, ele foi reformulado recentemente, tem muita gente fazendo material, sempre sai coisa nova, sempre sai suplemento, sempre sai conteúdo. Então se você quiser começar num RPG no sistema medieval, brasileiro, gratuito, eu indicaria o Old Dragon. Maravilha, muito bom mesmo, muito simples, facinho de entender e facinho de jogar. Tem até aquela pegada medieval lá, lembra um pouco o D&D, né, porque é do mesmo... Isso, lá dos primórdios, quando era descomplicado. Quando o RPG era descomplicado, exatamente. E a minha contribuição pro Mural da Taverna vai ser o clássico dos clássicos, The Gamers, que é um vídeo que começou amador, que simulava um grupo de RPG jogando e mostrava o que seria as ações dos seus personagens como se fosse um filme. Muito legal, você consegue achar facilmente aí no YouTube. Eu acho que já tem 3 filmes. Se você não sabe o que é o RPG, ou se você quer ver o que é uma simulação de um jogo, lá eu acho que vai ser o ideal, beleza? Então é isso aí, vamos jogar RPG e até a próxima. Falou! Falou, galera! Até mais, galera! E você, Willa, você tem alguma coisa? Cara, alguma decepção, puxando aqui de memória, eu não tenho nenhuma decepção, não. Tenho a decepção de não ter abandonado a igreja antes.